Boa noite para todos. Jesus possa nos abençoar, que possamos ter no nosso encontro mais uma oportunidade singela de aprendizado, de troca de experiência, que possamos abrir as nossas percepções para recebermos esse contributo valioso que a doutrina espírita vem nos oferecendo nesses nossos encontros das sextas-feiras, e que possamos, ao término da nossa atividade, nos sentirmos, vamos dizer assim, fortalecidos, reconfortados e, acima de tudo, estimulados para a prática do bem. Para nós é sempre um motivo de muita alegria estar de volta nas sextas-feiras, que é o dia em que nós nos reunimos para estudar o Livro dos Espíritos. Então nós abraçamos a todos aqueles que estão vindo a primeira vez à casa, se sintam acolhidos. A gente aproveita para abraçar também os nossos amigos da Rede Amigo Espírita, que estão acompanhando ao vivo pelo site. Também nós temos um outro espaço, que é a Sala Falando Espiritismo na Rede Amigo, que os companheiros se reúnem para nos acompanhar nesse estudo aqui. Inclusive são eles que endereçam as perguntas, as participações. E enfim, todos aqueles depois, nossos amigos. Ontem eu, conversando com a nossa companheira Efigênia, da cidade de Munique, na Alemanha, companheira que nos acolheu com tanto carinho na casa dela, e ela estava acompanhando o estudo que a gente faz às quintas-feiras dos princípios básicos. Aí ela falou que hoje estaria aqui junto conosco, né? Me disse que lá em Munique está nevando e fazendo frio, né? E o frio na Alemanha é complexo, né? Então, Efigênia, amiga, receba o abraço de toda a família da Fraternidade de Estudos Espíritas Allan Kardec. Que possamos juntos com vocês, os amigos da Alemanha, de outros lugares, de outros corações que vão também acessar esses vídeos depois, né? Eles ficam postados no nosso blog, na FEAC, ficam postados também lá na Rede Amigo Espírita. Então hoje, graças a Deus, nós estamos com um número de acesso muito importante, que nos deixa muito felizes com relação ao trabalho da divulgação da doutrina espírita. Para vocês terem uma ideia, esse mês nós tivemos mais ou menos em torno de computando os vídeos, áudios, artigos dos dois blogs, nós tivemos aí em torno de uns 60 mil acessos no mês nesse mês agora de outubro, que findou. Então, para nós é um motivo de muita alegria. Para vocês terem uma ideia, esse estudo das sextas-feiras a gente faz, ele é acompanhado por um número muito importante de pessoas, né, dos seus lares, né, e depois, quando a gente posta um dia ou 2 dias depois, logo ele atinge um número semanalmente em torno de mais de 5 mil acessos cada vídeo, cada estudo que a gente faz aqui numa sexta-feira. Então, para vocês terem uma ideia da importância que é essa reunião, né? E ela se faz em nível de sustentação com a presença de vocês, os encarnados, que nos ajudam a estudarmos juntos e levarmos essas mensagens para esses corações que, como nós, estamos com saudades de Jesus e querendo conhecer mais um pouco do Senhor Allan Kardec, que é o representante de Jesus, que tem a missão de nos ensinar quanto às leis da vida. Então, abraçamos a todos e vamos iniciar o nosso trabalho. Bom, o Livro dos Espíritos é a obra básica da doutrina espírita, editado no dia 18 de abril de 1857. Ele é dividido em 4 partes. Nós estamos estudando
a segunda parte do livro, no capítulo 4, e hoje nós vamos estar concluindo o tópico ideias inatas, que começa na pergunta 218 e termina na pergunta 221a. Nós vamos reler a questão 219, porque o nosso objetivo hoje é trabalhar 221 e a 221a. Mas como sempre fazemos, a gente faz uma conexão com a reunião anterior para auxiliar aqueles que estão chegando e nós também para nos sintonizarmos com o que já foi também estudado. Aí a gente fica numa dinâmica que não tem interrupção, sempre abrindo, mas com o piso fundamentado no que a gente já conseguiu apreender. Okay? A vida é assim. Para abrir um novo ciclo, nós ainda estamos permeando naquele ciclo que está fechando. Então há uma interseção entre os conjuntos, entre os grupos, entre as etapas. Captaram? Foram lá naquela época que estudavam os primeiros movimentos da aritmética? Nossa, né, seu Fernando? É aritmética na nossa época, né? Então vamos lá, só uma brincadeira para começar. Pergunta 219. Kardec formula assim aos espíritos: qual a origem das faculdades extraordinárias dos indivíduos que, sem estudo prévio, parecem ter a intuição de certos conhecimentos, como as línguas, o cálculo e etc. Resposta do Espírito da Verdade: lembrança do passado, progresso anterior da alma, mas de que ela mesma não tem consciência. De onde queres que venham tais faculdades? O corpo muda, mas o espírito não muda, embora troque de vestimento. Questão 220. Mudando de corpo, pode o espírito perder algumas faculdades intelectuais? Deixar de ter, por exemplo, o gosto das artes? Resposta: sim, se corrompeu sua inteligência ou a utilizou mal. Além disso, uma faculdade qualquer pode ficar adormecida durante uma existência inteira. Se o espírito quiser exercitar outra, que com ela não guarde relação. Nesse caso, permanece em estado latente, para ressurgir mais tarde. Fiquemos por aqui nessas duas questões para a gente fazer então a conexão. Então nós estamos aprendendo com a doutrina espírita e as ideias inatas, ou seja, os conhecimentos que se apresentam na nossa intimidade, naquelas circunstâncias mais inusitadas, as habilidades que surgem em determinado período da nossa vida que a gente não entende por que aconteceu, sentimentos ou emoções que brotam sem a mínima lógica ou uma causuística que possa referendá-los, são experiências que vivemos em existências pregressas e que surgem de uma forma inconsciente para nós, ou seja, não sabemos
por que surgiu. Mas que quando aparecem com um vigor, com uma dinâmica que muitas vezes nos assusta. Então, os Espíritos vêm nos dizer aqui na questão 219, que de alguma forma ela acaba resumindo as anteriores. Eles vêm dizer que o conhecimento prévio, a intuição de certos conhecimentos, como línguas, como os cálculos, são lembranças do passado. E eles colocam assim: progresso anterior da alma. Progresso anterior da alma. Então, quando o Evangelho apresenta para nós que devemos investir naqueles valores que a traça não corrói e que o ladrão não rouba, Jesus está apontando para nós o mecanismo evolucional que nos liberta. O investimento naquelas lições que vão efetivamente ter uma importância fundamental para que a gente aprenda outras lições. Muitas vezes o conhecimento, as experiências que a gente adquire na Terra, em nível da transitoriedade da própria matéria, desse mundo aqui que é passageiro, tem valores inestimáveis, não é? E são eles, o investimento que fizemos outrora, é que estão nos dando condição de investir agora nesses novos empreendimentos. Mas o Evangelho entra com aquele colorido especial para essas experiências que nós estamos vivenciando agora, de sorte que essas experiências tenham, vamos dizer assim, um revestimento especial que tem a ver com a espiritualização do ser. Fiz-me claro, Tatiana? Então, nós hoje somos o resultado das nossas próprias experiências. Nós não representamos apenas as experiências, as vivências desta encarnação, que, diga-se de passagem, foram muito rápidas. Passou assim num átimo de tempo, né? E que efetivamente não daria condições para que a gente pudesse se apresentar com tanto vigor, com tanto potencial. Então a doutrina espírita, ela vem para nós de uma forma singular, que religião nenhuma facilita, abre e indica com tanta propriedade. Porque a doutrina espírita vem nos falar do passado para clarificar o entendimento do presente e abrindo para nós uma perspectiva extraordinária no que reporta ao futuro. Somos imortais. O que morre é o corpo físico. E o corpo físico, quando perece, ele na realidade apenas simboliza a nossa chegada num outro instante, num outro lugar, numa nova condição, para continuar vibrando na vida espiritual. Então, morte, desencarnação ou renascimento é apenas um detalhe. Viu, senhor Fernando? É apenas um detalhe. E que muitas vezes nós até damos um valor assim, que chega nas raias até da insanidade, por desconhecer que o mecanismo vivencial, ele é para sempre, ele é eterno.
ele é contínuo. Então, quando desencarna um indivíduo, para nós é um apelo, costuma ser uma dor constrangedora, porque nós temos uma visão obtusa, turva, nós temos miopia espiritual, porque aquele que está desencarnando, para nós deveríamos aqui estarmos felizes, porque a providência divina está convidando-os para vibrar em outras faixas, e por isso eles precisam de apoio, estímulo, prece, boas vibrações. Mas não, nós nos prendemos num horizonte sombrio, porque a nossa visão é egoísta, porque nós não estamos vendo o indivíduo partindo, nós estamos na realidade chorando pela perda, que tem muito a ver com os nossos interesses de aqui e agora. Não é? Vamos pensar nisso. Da mesma forma quando nasce, quando nasce um indivíduo, no mundo espiritual, aqueles que ficaram lá, eles, quando têm possibilidade, eles acompanham a reencarnação do indivíduo de uma forma exuberante, de uma forma terapêutica, preparatória, alegre, embora cercando todos esses benfeitores de muito cuidado, porque reencarnar é mais complexo do que desencarnar. Porque reencarnar significa, vamos pensar, reencarnar significa esquecer o passado, embora tenhamos assumido compromissos no mundo espiritual, porque ninguém reencarna aqui ao léu, sem programação, não é? Ninguém chega aqui sem um projeto. A grande maioria dos espíritos, nós, lá no mundo espiritual, participamos de cursos, pleiteamos oportunidades. Não é assim que a gente aprende com o André Luiz? Pedimos à família, e a família, quando nos aceita, é uma bênção. Mas existem situações que a família não aceita o espírito que vai reencarnar. Isso acontece lá. E se não aceita, é respeitado o livre-arbítrio. Então, o que eu quero dizer? Quando o indivíduo vem para a Terra, ele traz consigo responsabilidades assumidas, planificações de ordem no campo familiar, profissional, a religião. Até a religião é definida no mundo espiritual, não é? Aquela religião que vai ser importante para ele, ou mergulhando no mecanismo de um materialismo muito intenso, porque ele quer vencer o materialismo para encontrar o divino, para realmente provar para ele mesmo e para aqueles que investem nele, que ele quer caminhar por uma senda diferente. Então, o indivíduo reencarna num meio em que ele vai receber muitas induções. Ele tem que encontrar um ambiente que possa favorecer ao crescimento dele. Mas existem ambientes que representam, muitas vezes, muito mais obstáculos do que um favorecimento. Porque é ele enfrentando o obstáculo que ele vai provar se ele está realmente com um comprometimento para vencer um hábito, um vício de comportamento. Como é que ele vai ser testado se ele não estiver naquele habitat onde ele vai ser induzido a relembrar o passado? Captaram? Nós estamos dando uma volta aqui, tentando abrir perspectivas para a gente não ficar apenas na resposta do que reporta a relembrar o passado no sentido de ideias, ou cálculos, ou línguas, né? No sentido assim mais simples da questão. Nós estamos tentando mergulhar mesmo. Agora é óbvio que quando eu falo em línguas,
Por que o indivíduo tem facilidades em aprender determinada língua? Não é? Tem outros que têm dificuldade intensa com essas possibilidades. Né? Tem outros que vivem o passado com uma intensidade incrível, principalmente na idade de crianças. Nós atendemos casos no centro espírita que os pais chegam aqui e falam: eu não estou entendendo, meu filho está falando alemão, ele tem 4, 5 anos de idade, o que está acontecendo? Né? Oh, puxa vida, o meu filho tem uma tendência à cultura francesa, né? E tudo que caminhou, todos os caminhos que ele foi percorrendo na vida sempre penderam para esse lado. Ou de repente uma criança ou um jovem, do nada, na família não tem ninguém que lida na área da música, aí de repente ele começa a ter interesse por escutar, por exemplo, músicas mais eruditas, né? E a sociedade, né, os amigos, todos induzem a outro tipo de convivência ou de sintonia. Por que essa criança vai despertar essa tendência? De onde que ela tira? A ciência ordinária não vai explicar. Allan Kardec vem nos mostrar que são as experiências pregressas que vão brotando na intimidade do indivíduo, e a partir dessas tendências ele pode efetivamente optar por caminhos que vão se tornar a tônica da vida dele nessa experiência atual. Captaram? É isso mesmo? Alguém quer fazer alguma colocação, alguma pergunta? Seu Fernando, só um pouquinho. Tatiana, por favor. Isso que você está colocando aí, então, vamos supor, uma criança que desde pequenininha, assim, uns 4 anos de idade, começa a ter trejeitos afeminados. A gente poderia falar que pode ser uma coisa de outra vida, igual você está colocando aí, ou que ele, vamos supor, na outra vida foi um espírito, foi uma reencarnação feminina, ou que a alma dele é feminina. Como que a gente vai saber? Tá. Então a pergunta dela, até para ajudar os companheiros aqui, porque o microfone não capta a distância, a pergunta dela é muito apropriada, que nos ajuda, por exemplo, nos aspectos comportamentais, né? Uma criança, por exemplo, um menino, não é? Que desde a tenra idade começa a apresentar, dentro do processo de socialização, tendências ou, vamos dizer, atitudes mais adocicadas, de mais sensibilidade, ou que de repente passam a ter algum comportamento mais feminino do que masculino. Não é essa a sua questão? Pois é. Então, isso caracteriza polaridades. Pode estar caracterizando, pode estar sendo um indicativo que este menino, numa existência anterior, ele teve uma vida, uma polaridade, uma atividade mais na área, né, feminina. Foi uma mulher. Né? Isso é muito comum acontecer. Né? O que não significa que durante o seu encaminhamento da vida ele possa ter dificuldades nessa área, dificuldades do que reporta conflitos. Né? Ele pode caminhar muito bem pela vida. É muito complexo quando um homem reencarna num corpo de mulher, falando agora ao contrário, e que aonde ele vai ser aquela mulher que vai ter uma performance mais racional, ou mais, vamos dizer assim, nós homens mais truculentos, né? mais da caverna, né? Vou brincar assim com a gente. E de repente, muitas vezes, é uma alma que não é compreendida, ou a sociedade trata com preconceito. E não necessariamente esta mulher, ou melhor, eu falei? Essa mulher no corpo de homem, ela vai, por exemplo, fazer opções sexuais de uma polaridade invertida. Então o assunto é muito complexo, tem que ser tratado com muito cuidado, com muito carinho. Sempre nós procurando pulverizar ou diminuir ou não perpassar a senda do preconceito. Não é?
sempre com vistas a tratar os assuntos com muito carinho, porque a sociedade é preconceituosa, nós vimos de uma sociedade muito machista, não é mesmo? E que, por exemplo, aqueles almas que fazem, por exemplo, sem efetivamente ser inversivos, né, ou estarem numa polaridade inversiva, fazem opções sexuais que poderiam estar denotando que foram almas que estavam em outros corpos. Quer dizer, isso tudo tem que ser tratado com muito cuidado, com muito carinho, e cada caso é um caso. O que jamais poderíamos, vamos dizer assim, descuidar é quando a conduta deixa de ser uma conduta, vamos dizer assim, que leve o indivíduo nas raias do equilíbrio. Ou seja, qualquer tipo de desvio de conduta que traga sofrimento, que traga rupturas psíquicas, não rupturas sociais, mas que tragam dificuldades na intimidade do indivíduo, essas sim é que precisam de terapêuticas, que precisam de muita misericórdia, de muito carinho, de muito tato, né? Porque, por si só, aqueles que vivem esses dramas passam muitas vezes uma existência inteira debaixo do guante de muitos conflitos, né? Se sentem muitas vezes, vamos dizer assim, deslocados de um contexto social, né? Por exemplo, vamos ser práticos, né? A sua pergunta foi mais simples, mas nós sempre tentamos abrir para atender a todos, né? Sem ter a pretensão de agradar a todos. Mas, como diz Emmanuel, procurando jamais desagradar a quem quer que seja. Essa é a indicativa de Emmanuel para Chico Xavier. Mas voltando, mas muitas vezes o conflito perpassa muitas vezes quando há a inversão do indivíduo, por exemplo, um homem se olhando no espelho e dizendo assim: esse corpo não é meu, esse corpo não é meu, não é? Ou vice-versa. O que ele está vendo ali diante do espelho? As manifestações do psiquismo, né, em nível da sua realidade espiritual. Que, por exemplo, o corpo é como se eu colocasse uma roupa completamente desajustada, não é? E isso passa e traz muitas dificuldades, né? Agora, quem trabalha dentro desse contexto, em nível de resignação, ou seja, consentimento do coração, em nível de obediência, consentimento da razão, para com a própria vida que está oferecendo essa oportunidade, é um bem-aventurado. Mesmo que seja difícil, mas é um bem-aventurado. Agora, aqueles que se revoltam, aqueles que querem, muitas vezes, terem comportamentos abusivos, ou que querem chocar a sociedade, como se fosse um grito vamos dizer assim, um grito de busca de liberdade, de independência, em nível de revoltas, sofrem profundamente, porque quem usa a força traz de volta todo aquele mecanismo de desvios psíquicos. Captado, gente? Estou falando de desvios de comportamento, mas desvios psíquicos. Porque desvio de comportamento entra muito em nível de consciência, né? Julgamento pessoal. Porque nenhum de nós, temos autoridade para julgar quem quer que seja. Deu aí? Não sei se ficou claro essas questões. Porque elas precisam ser conversadas sim, sem preconceitos, sem medo, porque são realidades que estão visitando muitos lares. E numa intensidade muito complexa. Muito complexa. Né? Muito complexa. Por isso é que nós temos depreendido com os estudos que fazemos de doutrina espírita que não é possível passar, vamos dizer assim, com um certo equilíbrio por esse processo de transição do planeta sem Jesus, sem o Evangelho. Porque sem o Evangelho, gente, as coisas se tornam complexas e muitas vezes de difícil maturação, de difícil
vamos dizer assim, aceitação, de difícil compreensão e, por consequência, por inibições em nível da fraternidade, que é a grande bandeira que deveríamos, sociedade, utilizar para a gente poder nos auxiliar uns aos outros, porque a barra está difícil para todo lado. Deu aí? Os desafios estão perpassando todos os lugares. E a precocidade da juventude atual em se descobrir as questões da vida precisam de ser observadas pelos pais com muito carinho e para que haja um acompanhamento amigo, para que haja um comprometimento moral. E essa tarefa é tarefa que eu vejo assim com muita clareza, que é tarefa grupo, é tarefa da sociedade, não pode ser tarefa de um ou outro. Deveríamos todos nós nos empenharmos de nos tornarmos cada vez mais próximos dos jovens, porque eles têm muito que nos ensinar, como também precisam muito da nossa compreensão, da nossa tolerância, do nosso estímulo para que eles continuem na caminhada sonhando em ser felizes, porque essa é a característica dos jovens, de todos os tempos, sonhar com a vitória. Agora, o sonho precisa, para se tornar realidade, ações benditas, planificadas, estruturadas, dentro de uma dinâmica que, por exemplo, a doutrina espírita pode nos ajudar perfeitamente, porque ela nos fala do passado, do presente e do futuro. Que voltem! Alguém quer falar ou podemos continuar? Alguma pergunta, Igor? Pergunta então 220. Mudando de corpo, pode o espírito perder algumas faculdades intelectuais? Deixar de ter, por exemplo, o gosto das artes? Essa pergunta ela é ótima. Porque nós não estamos falando das ideias inatas, do passado. Então, quando desencarnamos, nós vamos viver experiências no mundo espiritual que vamos dizer assim, arquitetar, nos auxiliar para o retorno às lides terrenas. Então, ao reencarnar, a pergunta é essa: nós podemos perder alguma faculdade? Perder alguma, vamos dizer assim, alguma habilidade que foi adquirida numa outra vida? Os espíritos respondem: sim, se corrompeu sua inteligência ou a utilizou mal. Então tem habilidades, tem conquistas que muitas vezes ficam como que guarnecidas. Não é que se perde. Elas vão ficar ali guardadas por motivos justos, por nós não termos utilizado devidamente esta experiência, ou essa inteligência. Ok? Então, por exemplo, o indivíduo tem uma capacidade de raciocínio, de memória muito expansivo, muito dinâmico. Ele pode usar essa sua capacidade para promover o bem, como pode usar de artimanhas sofisticadas para trazer dificuldade para si mesmo e para o outro. Não pode? Então, uma coisa é você trabalhar com a sua inteligência para desenvolver um remédio para a humanidade. A outra coisa é você utilizar a sua inteligência para desenvolver uma bomba. Deu aí? Então, se a sua inteligência foi utilizada para trazer treva, muitas vezes a própria espiritualidade entende ser justo que a gente tenha a oportunidade de reaprender. Então, muitas vezes essa inteligência nesse campo, ela fica obstada, ela fica dificultada
Pela própria estrutura cerebral, muitas vezes. Não é? Por conta de uma condição de uma criança que se torna especial, uma criança que reencarna com uma hidrocefalia. Estou colocando assim, para a gente só refletir rapidamente, eu não estou classificando de uma forma preconceituosa, vocês estão entendendo, né? Mas cientificamente, por que uma criança nasce com uma dificuldade no campo do desenvolvimento intelectivo? Você tem lá 5 filhos, mas tem um que ele tem inibições sérias, congênitas, né? Dificuldades que os pais muitas vezes passam, né? Como diz na roça, passam um perrengue. Não significa que são espíritos que tenham limitações no sentido do aprendizado em si. Não significa que sejam espíritos infantis, espíritos que estão dando os primeiros passos, né? Porque existe, obviamente, vamos dizer assim, uma cronologia nas experiências espirituais. Tem espírito que é mais simples mesmo. Tem espíritos que são infantis em determinadas áreas, como existem aquelas condições de espíritos muito experientes. Eu gosto de me referir, de reportar muitas crianças, porque as crianças nos contam um pouquinho, né? Você observa o comportamento de determinadas crianças com uma condição, uma maturidade que deixa os pais faz os pais colocar a viola no saco, né? Desculpem, gente, isso é uma expressão do interior de Minas, interior aqui do Brasil, né? Colocar a viola no saco porque acabou a festa, né? Tem que explicar, porque tem gente que história de viola no saco, não entendendo nada. Ficou só a viola, acabou. Acabou a festa, né? Você tem que se render ali a uma outra dinâmica. Tem crianças que são extremamente lúcidas, fazem perguntas, não é? Que nos deixam com o cabelo em pé, né? Ou muitas vezes crianças que têm reações diante de adversidades que auxiliam as emoções desregradas dos pais. Não tem isso? A gente não vê isso? Né? Então, esses potenciais são maravilhosos. Agora, muitas vezes você observa que determinadas crianças têm inibições em determinadas áreas. Tem crianças que são imaturas emocionalmente, mas são mais desenvolvidas no campo da razão. A gente não vê isso? E quando eu falo criança, não é no âmbito geral. E para nos dar uma ideia do que vem a ser o trazer experiências de outras vidas. Porque o espírito não perde. A idade da infância, ela é importante porque existem inibições na própria estrutura cerebral para aprender determinadas matérias, não é? Já existem determinados departamentos do cérebro que favorecem o aprendizado, que, por exemplo, numa idade mais avançada você vai ter dificuldade. Quer ver um exemplo? A criança dos 4, 5 anos até os 7, 8 anos, a própria ciência já define que é uma idade propícia para a criança aprender línguas. Eu falei de línguas, não falei? E hoje em dia, na minha época, é mais complexo, né? Mas hoje em dia, as escolas, a própria sociedade não está favorecendo tanto para que as crianças aprendam a língua inglesa, por exemplo, aqui no Brasil. Vamos falar só do inglês. Por conta do mercado de trabalho, etc. A idade de você investir é essa. Não estou dizendo que nós que estamos com 78, né, não vamos poder aprender inglês. Captado? Mas eu quero dizer o seguinte, tem determinadas fases da vida que favorecem mais o aprendizado ou inibem outros. Por quê? Existem outros níveis de conhecimento que não é dado à criança absorver ou acessar, porque é contraproducente. Por exemplo, a criança, observem bem que interessante, como nos primeiros tempos, né, nos 4, 5, 6 anos, 7 anos, você tem que ter cuidado na seleção das imagens.
na seleção dos ambientes, no cuidado com determinados comportamentos, porque você pode estar oferecendo para a criança um conteúdo extremamente danoso para ela, porque ela não está preparada. E a gente observa quantos que estão assistindo a novela das 10, na minha época das 8, aí passou para as 9, agora a novela é das 10, né? Minha época de novela era Janete Claire, né, dona Miriam? Não era? Janete Claire, aquele tempo bom, Tarcísio Meira, Glória Menezes. Outro dia eu vi a Regina Duarte na televisão. Jesus, tá bonitinha, do mesmo jeitinho. Mesma coisa. Aí o que acontece? Tô brincando, viu, Regina? Você imaginou se a Regina Duarte acessa um vídeo desse? Ó, Jesus te abençoe, Regina. Eu tô falando no bom sentido. Por quê? A dinâmica do que era apresentado era outra. A dinâmica do que é apresentado na novela hoje é alguma coisa apelativa em determinadas áreas que eu não vou entrar aqui, porque não é o foco do nosso trabalho. O foco do nosso trabalho é que precisamos de refletir se uma criança de 8, 9 anos de idade, se ela está em condição de acompanhar o que está sendo apresentado na televisão em determinado horário. Ai, meu Deus, Casalberto, você está antiquado. Não estou antiquado. Meu papel aqui é só julgar. A gente pega as flores, né? As flores da misericórdia, da providência divina, e igual os espíritos fazem, eles jogam para cima e elas vão descendo, trazendo aroma, enfeitando, e cada um colhe a pétala que lhe é interessante. A energia que uma criança vai dormir assistindo essa novela. Sabe, se ela está falando, deixa eu repetir, né? Que tipo de energia, que tipo de vibração que a criança, né? Eu até, Inês, eu entendo o que você está colocando. É importante o seguinte, não é nós também nos tornarmos místicos. Porque de repente a criança ela pode não ter maturidade para entrar naquela faixa vibratória que a imagem está propondo. Isso a gente precisa pensar. Porque o adulto, aquele que já caminhou muito, que tem ideias, preconceitos, que já caminhou por várias sendas, ele está entendendo a imagem de uma forma diferente da criança. Então pode uma imagem estar sendo extremamente complexa para o adulto, para a criança não. Mas a criança está vendo a imagem e está registrando. Ela está guardando. E o guardar, um dia, né, sério, um dia o que ela guardou pode vir à tona como um fator estimulante para algum tipo de comportamento. Não sei se deu lá. Então nós não podemos ser místicos, não sermos aqui religiosos fanáticos, né? Nós não estamos aqui querendo estar longe da sociedade, porque nós vivemos na sociedade, é lei, não é nada disso. Nós estamos aqui refletindo que cada um aqui vive num ambiente específico, com responsabilidade bem definida, com corações necessitados, cada um com a sua própria carência, com o seu próprio potencial. Nós, como pais, como amigos, como filhos, como neto, como vovô. Tem vovô aqui, não tem? Tem vovó. Tem vovó. O senhor Fernando, nós estávamos com a saudade do senhor Fernando. Os nossos amigos, me perdoam, mas de vez em quando a gente tem que ter um bate-papo aqui da casa também, né? O senhor Fernando de vez em quando vai para Petrópolis, do Rio de Janeiro, ele abandona a gente, e a gente sente uma falta dele, né? Mas, senhor Fernando, seja bem-vindo, a nossa querida Célia. Nós estávamos realmente com saudade, como sentindo saudade de todos que deixam de vir momentaneamente na nossa casa. Mas temos vovôs. Tem 4 netos lá. 4 netos em Petrópolis. São 4 experiências diferentes. 4 netos diferentes. 4 comportamentos, 4 metodologias de ensino, de apresentação diferentes. Quem tinha avó também. Hã? Quem tinha avó também.
Como? Desculpa. Tia-avó. Ah, tem tia-avó aqui também. Né? Imagina atrás das câmeras. Tem pergunta aí pra nós? Ô, gente, só um pouquinho que chegou uma pergunta, graças a Deus. A Tina, ô Tina, a Tina de São Paulo, um grande abraço, querida. Que bom que você está participando conosco. Ela está formulando a seguinte pergunta. A mudança na lei do governo que proíbe o trabalho infantil está incluída na transformação planetária? Poxa, que pergunta pertinente. Que pergunta pertinente. Olha, vamos refletir o seguinte. O trabalho infantil, ele foi utilizado, como é utilizado ainda em muitas partes do mundo, como alguma coisa extremamente agressiva, né? Escravocrata, enfim. Porque a gente sabe que a criança, o jovem, ele reencarna. E esse período é um período preparatório para o grande movimento da vida. Então, quando uma criança, eu não vou discutir a questão da lei, mas quando uma criança é levada para o trabalho precocemente, nós vamos entender aqui dois movimentos. Aliás, três caminhos. Vamos pensar na necessidade espiritual daquele que está sendo levado para o trabalho, né? Porque nada acontece por acaso. Lei de causa e efeito. Nós conhecemos quantos que contam histórias de tipo assim, eu comecei a trabalhar com 6 anos de idade. Então aí nós temos que lembrar de quem? Chico Xavier. 6 anos de idade começou o labor dele. A vida do Chico foi trabalho. Por conta das necessidades, das carências da família. Não é? A nossa querida Maria João de Deus desencarnou. Não é? Com 6 anos ele já estava se movimentando. Com 7 anos, com 8 anos, ele estava vendendo o material que era produzido na horta. Né? Para ajudar o quê? Os outros irmãos, o pai, numa luta. Então nós temos essas situações dos indivíduos que começam a trabalhar muito cedo por circunstâncias. E aí nós vamos ver 2 pontos aqui. Então, necessidade espiritual deste que começou, né? Como também uma grande oportunidade de aprendizado. Mas a gente sabe que dentro desse mecanismo, quem começa a trabalhar cedo pode não ter tantas oportunidades de se preparar para a vida no sentido mais acadêmico, né? De ir para a escola, de ter uma profissão assim, vamos dizer assim, mais intelectualizada. Enfim, nada acontece por acaso. Agora, o outro viés é quando a criança é levada para o trabalho de uma forma complexa, por aqueles que querem explorar a criança. Aí, no mundo mais evoluído, essa lei se torna bendita. Não é isso, Dor? Não é isso? Estão de acordo? Alguém quer ponderar mais alguma coisa? Agora, é muito importante que a gente entenda o seguinte, que quanto mais evoluído é o mundo, menor será o tempo da infância. Está ficando. Captaram? Isso precisa ser considerado também. Então, por exemplo, na Revista Espírita nós vamos ver narrativas sobre o planeta Júpiter, né? Onde os espíritos vivem, têm uma longevidade muito maior do que aqui. Olha que interessante. Vive-se, né, 100, 200, 300 anos. E a infância, né, o espírito se torna a idade da maturidade aqui dos 21 anos, né, em nível civil. Lá, essa projeção se dá com 4, 5, 6 anos. Pra vocês terem uma ideia. Então, quer dizer, o espírito tem o maior tempo de trabalho,
de aprendizado, de socialização. Então é um mundo mais evoluído. Então, observem bem, a gente tem que estudar a doutrina espírita com o pé no chão. Isso lá no século XIX, os espíritos narrando como é que era a vida em Júpiter. Se a gente faz um paralelo com o mundo atual, o que está acontecendo? Quando nós falamos, por exemplo, da precocidade das crianças. Na minha época, o menino nascia com o olho fechado e tomava tapinha na bundinha, para despertar. Foi a época do senhor também, seu Fernando? Eu não me lembro. O senhor não lembra, não? Pois é, hoje os meninos já reencarnam com o olho aberto, né? E antes de reencarnar, o que eles ficam fazendo lá no líquido amniótico, lá naquele espaço bendito? Gritando, mamãe, mãe, joga o mouse. Mãe! O filho pede, porque depois que nasce é o iPad, o iPod, né? Aqui no interior de Minas é iPin. Ou seja, a desenvoltura das crianças está cada vez mais ampla. Por isso é que a gente fica com o cabelo em pé. Quem tem, né? Porque eu já estou até perdendo isso. Por quê? Nós temos que nos adequar e temos que correr atrás deles, no sentido do desenvolvimento, não é? Intelectual, não é? A necessidade, vamos pensar, a facilidade. Hoje eu conversava com uma companheira que estava me contando como é que é a vida no interior aqui pertinho. E ela me dizendo, meu Deus, há 30 anos atrás, aquele lugarzinho lá, que eu não vou citar qual, era de uma penúria. Hoje os meninos estão tudo estudando. Hoje os bisnetos daquela turma, daquela época de 30 anos atrás, hoje os meninos estão numa outra desenvoltura, fazem inglês, fazem natação, estuda aqui, corre aqui, não é? Tem internet para todo lado. Ela falou assim, como é que o mundo mudou? Eu falei assim, pois é. E quando a gente fala assim, muitas vezes é porque a gente está parado no tempo. Não é? Por quê? Será que nós estamos acompanhando essa desenvoltura? Esse é um ponto para se pensar. Ô Tina, eu estou dando uma volta, querida, mas a sua pergunta ela chegou num momento muito importante da nossa reunião, porque nós estamos falando exatamente sobre essa dinâmica da reencarnação. Não é? E que nós estamos o tempo todo, agora vamos voltar para a nossa faixa etária, nos mais velhinhos. Não é? Mesmo nesse momento, nós somos pegos de surpresa com manifestação do nosso passado. Temos que pensar. Ideia inata. As tendências não é só quando é jovem que aparece, não. À medida em que a vida vai abrindo, a misericórdia vai nos concedendo circunstâncias, trabalho, pessoas, atividades, que vão como que nos auxiliando a buscar no passado aquilo que é possível buscar. E aí nós vamos transitando dentro da nossa casa mental. Deu aí? Captou, dona Nilce? É isso mesmo? Quem quer falar, dona Mirtz? Está tudo tranquilo? Está tudo tranquilo. Ah, pois é, mineiro hoje está tudo tranquilo. Melhor só eu falar, né? Ah, não. É bom ouvir. É bom ouvir. Escorrega. O Chico falava que é a turma do quiabo. O povo vai no quiabo, escorrega. Quiabo mal feito, ele baba, né? Escorrega. Porque um quiabo bem feito não baba. Vamos continuar. Pergunta 221. Você sabe fazer quiabo? Um dia nós vamos bater um papo. Um quiabinho com arrozinho fica campeão. Pergunta 221. O anguzinho, mas tudo bem. E no mundo espiritual é só caldo reconfortante. Se prepara. Vamos lá. O sentimento instintivo da existência de Deus e o pressentimento da vida futura se devem a uma lembrança retrospectiva do homem? Mesmo no estado de selvageria? Aqui ele vai falar do sentimento instintivo da existência de Deus. Os Espíritos nos ensinam que a fé
ela não é um processo de elaboração cultural. Religião, sim. Você reencarna numa família, por exemplo, protestante, né? Participantes mesmo da religião luterana. Eles também costumam dizer que eles não são protestantes, eles são luteranos. Vale estudar a história de Lutero, história linda. O protestantismo nasceu como vozes dos céus que vieram à terra. Wycliffe, podemos citar John Hus, um dos precursores do protestantismo. John Hus é uma das reencarnações de Allan Kardec. História linda. Só que, como sempre, nós, os homens, desviamos o que vem do alto. E o que era para promover uma mudança positiva na história religiosa do velho mundo, acabou se tornando um movimento que definiu matanças, guerras. E hoje, a ideia de Lutero, desses precursores, se dividiu tanto por conta de intolerância que você tem mais de 200 correntes que partiu de uma ideia que era buscar o cristianismo de volta, para vocês verem como que nós, os homens, deturpamos a revelação do alto. E por isso devemos ter cuidado com o espiritismo. Então, o indivíduo reencarna numa família protestante. Ele vai ter toda uma influência daquela religião. Não é mesmo? Então, o que acontece nesse sentido? Ele vai tendo a oportunidade de desenvolver aspectos da religiosidade. Não é mesmo? Mas o se adequar a um concerto de vida vai depender do interesse dele, se aquela informação tem a ver com ele. Então, religião passa de geração para geração. Não é mesmo? Eu citei o protestante, como pode acontecer em outras religiões, inclusive espírita. Você reencarna numa família espírita para receber a vida toda informações sobre o espiritismo. Então, isso passa, isso é informação. A questão aqui é sentimento instintivo da existência de Deus. Esse sentimento é do Espírito. A fé, ela é inata do ser. Porque nós, qualquer um, temos a certeza da existência de Deus, que se manifesta em cada um de acordo com a sua possibilidade, com a sua maturidade. Uma leoa, quando está cuidando da prole, quando a leoa sai para caçar, e na selva é assim, no meio deles, né? Não é o leão que caça, não, é a leoa. Que ela vai buscar alimento, que ela vai amamentar os leãozinhos, os filhotinhos. Isso é um movimento instintivo que apresenta rudimentos de uma fé que é essa que nós estamos trabalhando nos dias de hoje. O girassol que busca o aquecimento, as irradiações do sol, está no movimento, na elaboração do que um dia vai se chamar pensamento. Entendeu? Então, a fé é uma lembrança. Esse sentimento, ele é uma instintividade nossa, que nos vincula ao ato da criação. Isso é muito filosófico, eu vou passar rápido para não cansá-los. Mas quando o indivíduo está passando por dificuldades, por exemplo, no instante da morte, no instante da desencarnação, o próprio envolvimento que vai definir o limite dele faz com que ele peça ajuda.
e busque Deus. O medo, a impotência. Esse é um dos momentos que o espírito ele se reconecta com o Criador. Da mesma forma de que quando ele se sente exuberante na vida, ele está num movimento de fé. Ele vai como que se movimentando na própria intimidade em busca dessa interação com o que é supremo. Então você não precisa de ir no templo espírita. Você não precisa de ir lá no culto religioso para você intercambiar com Deus. O materialista o faz. O materialista, quando levanta de manhã para bater o ponto da empresa, ou no momento em que ele está diante de uma impossibilidade qualquer e que ele não sabe que ele tem que encontrar uma solução, ele está se movimentando para intercambiar com Deus. Você levantou o dedo, minha filha? Pois não? Não existem ateus, existem os que se dizem ateus, então. Principalmente um amigo meu que é ateu, ele fala assim: eu sou ateu graças a Deus. Brinquei contigo. Na realidade, o que nega, o nega por alguns motivos. Um deles pode ser o medo. O outro pode ser aquela situação de ficar na zona da acomodação, zona de conforto. Então é melhor negar. Nós já vimos espíritos desencarnando negando. E chegar no mundo espiritual tendo a certeza que Deus não existe. E de falar assim: Deus não existe. Mas para minha surpresa, eu não morri. E se eu não morri, a vida continua. Aí vai no processo da elaboração, até chegar na condição que ele vai reconhecer um dia, por necessidade, que existe uma inteligência suprema nesse universo, que é a causa de todas as coisas. Não tem lógica a perfeição sem uma inteligência por trás. Allan Kardec chegou na compreensão da realidade do mundo espiritual por dedução. Ele foi assistir às reuniões das mesas girantes porque o senhor Fortier, um amigo dele, eles estudavam o magnetismo de Franz Anton Mesmer, fluido, energia, não é? Que pode ser manipulada pela inteligência, pode causar bem-estar, cura, não é? Pode hipnotizar, isso tudo é energia, magnetismo, eles estudavam isso. E era um grupo de estudiosos sérios. E dentre eles tinha o senhor Fortier, amigo do senhor Hippolyte Léon Denisard. O senhor Fortier falou assim: o senhor tem que ir, senhor Kardec, ou melhor, professor Hippolyte, o senhor tem que ir numa reunião que eu estou frequentando aí. Que reunião? Ah, reunião lá, os objetos se movem, né? Os objetos respondem perguntas. A senhor Hippolyte assim: meu filho, deixa eu te explicar uma coisa. O senhor Hippolyte, as mesas falam. O senhor Fortier, o senhor, uma pessoa séria, estudiosa. Para a mesa falar, mesa tem que ter boca, mesa tem que ter cérebro, mesa tem que pensar, porque senão a mesa não fala. Mas o senhor Kardec, o senhor Hippolyte, é difícil acertar, né? Porque a gente está tão acostumado com... O senhor tem que ir comigo. E ele foi insistindo: não, vai perder tempo, isso é frivolidade. Olha a postura de Kardec. Isso é reunião frívola, eu tenho mais o que fazer. Mas ele foi insistindo. O senhor Fortier era um homem tão sério que a amizade e a compreensão quanto à conduta dele fez com que o professor Hippolyte falasse assim: tá bom, eu vou com você.
mas se não me atendeu, não volto. Não, tudo bem, bastou uma vez, foi o suficiente. Chegou lá e começou a perceber que realmente os objetos respondiam perguntas. Então ele foi refletindo, peraí, os objetos, a mesa, né, as mesas, que era chamada mesa girantes, uma mesinha de vinho, pequenininha, que ia se movendo, as pessoas colocavam, faziam uma corrente em volta dela, e os objetos iam se movendo. Alguém aqui já brincou com aquela historinha de copo? Já. Já, né? Continua brincando? Não. É melhor não. É melhor não, porque a turma que mexe com o copo depois fica junto com você. Tô brincando. Mas eu tô falando sério. Tô brincando, mas tô falando sério. Para esses objetos se moverem, tem que ter uma inteligência que os movimenta, sem tocá-lo. E outra coisa, eles estudavam o magnetismo. E não basta você falar assim, move objeto. Você tem que ser portador de um fluido especial, que é o que caracteriza hoje o médium, né? Ou seja, ectoplasma, uma energia vinculada ao plasma celular. E ele falou assim, bom, aqui então alguém aqui tem um fluido. Agora nós temos que entender o seguinte, essas respostas, ele começou a analisar as respostas, pergunta e resposta. Aí ele foi entendendo o seguinte, que as perguntas eram realmente frívolas. Mas as respostas começaram a chegar com um cheiro de sabedoria. Ou seja, a resposta, ela tinha mais valor do que a pergunta. Então ele começou a pensar o seguinte, tem inteligências aqui por trás disso, por trás desse grupo. E ele conhecia o grupo que compunha, e ele foi vendo que aquelas inteligências, aqueles homens que faziam parte daquele grupo, não tinham competência para dar aquelas respostas. Ué, afinal de contas, quem está respondendo isso? Aí ele foi remontando, o pensamento dele foi construindo assim, até que ele chegou aonde? Na outra dimensão. Ele chegou na realidade do mundo espiritual. E a conclusão também foi o seguinte: e por serem espíritos, os espíritos são as almas dos homens que morreram. E por serem as almas dos homens que morreram, os espíritos não têm a sabedoria total, plena. Os espíritos também compõem uma hierarquia como aqui na Terra. Aí ele foi construindo o pensamento, tudo na base da lógica, do entendimento. Até que ele chegou, depois de muito tempo de observação, a compreender a beleza da filosofia que estava por trás de reuniões que a princípio não tinha sentido nenhum. Quantos aqui vieram para a casa espírita porque viveram fenômenos mediúnicos? Se aqui não tem, está empencado de fenômeno mediúnico por aí. Tem casos que a gente atende poltergeist, chamado poltergeist, é feito físico. A casa do indivíduo pega fogo lá, de uma hora para outra começa a pegar fogo. Pega fogo até nas pessoas. Entra em combustão. É panela que cai, é garfo que entorta. Chama o sacerdote para expulsar que o demônio está aqui. São fenômenos mediúnicos. Televisão liga sozinha. Teve um companheiro que me procurou aqui uma vez, que a filha dele, menininha de 4 anos, disse que de madrugada no quarto da menina, ela cheia de brinquedo eletrônico, os brinquedos tudo ligam. E sai boneca passando para lá, chorando para cá, gritando para lá. A casa dele foi uma festa de brinquedos, os brinquedos tudo funcionando. O que eu faço? Entra na festa. Né? Vocês estão rindo, né? E os pesadelos? Né? E os meninos vendo gente dentro de casa? Né? E aquelas sensações que tem um ladrão entrando? Os movimentos que vai promovendo, muitas vezes chega a levar o indivíduo até na síndrome do pânico, porque tudo que acontece em nível mediúnico, se vem das questões inferiores, é para promover medo. Os espíritos brincam, né? Fenômeno mediúnico.
Agora, se aconteceu o fenômeno mediúnico para alguns aqui que nos trouxeram para o centro espírita, olha o papel, a importância desse fenômeno mediúnico. Hoje não existe mais, não acontece mais. Não é, Tatiana? Porque lá atrás foi importante. Aí, sério, nós viemos para o centro espírita, lá para o Grupo Emmanuel. Né? Fomos lá subir no Rua Perdões, lá para Deustáquio, etc. Ô, Nório, me ajuda, explica, está acontecendo isso. Calma, minha filha. Rio Pomba. Né? Calma. Vamos assistir a reunião. Vamos estudar o Evangelho. Vamos conhecer a doutrina. Mas e os espíritos? Calma. Porque você estudando doutrina e espírito, os espíritos vão estudar também. Aí daqui a pouco o fenômeno mediúnico transforma. Ele perde a função. Ele tem que bater na porta de quem é ignorante. E aonde tem médium. Porque para ter fenômeno mediúnico tem que ter um médium dentro de casa. Né? Então são pontos que vão acontecer na vida de cada um para dizer assim, olha, existe um Pai que está conduzindo os destinos da humanidade. Esse é o sentimento instintivo de Deus. Então o ateu, ele pode negar agora. Nega veementemente. Existem pessoas que não dão conta de conversar. Se surge um assunto de religião, você para. Porque muitas vezes são psiquismos, são almas que tiveram verdadeiros traumas com a religião. Eu conheci um companheiro nessas nossas andanças, alma bondosa, coração sensível, se curva diante da necessidade do próximo, faz beneficência, ele é campeão de auxílio ao próximo, mas não conversa com ele sobre religião. E nós fomos entender isso muito tempo depois, porque quando jovem, ele estudou numa determinada escola religiosa. E lá, ele foi acometido por um assédio de um sacerdote desta instituição. E na época ele tinha 8 anos de idade. E foi o suficiente para criar no psiquismo dele aversão aos religiosos, de não dar conta de tratar do assunto religioso. Então muitas vezes, minha irmã, aquele que se furta, que briga, que não está disposto, existe uma causa para que haja essa rebeldia para se falar do divino, para se cultuar o belo, a arte, a harmonia, o amor que sustenta o universo. Por isso que nós não discutimos religião. Por isso que o assunto religião é uma proposta que tem que brotar do fundo do coração do indivíduo. Eu conheço um indivíduo que a vida inteira lutou contra. E nesse momento da vida está passando por uma prova seríssima. E nos procurou há pouco tempo para dizer assim, olha, eu não acredito na sua religião, muito menos nos seus espíritos, como se os espíritos fossem meus, como se a religião fosse minha. Mas eu estou precisando de alguém para vir aqui fazer uma prece. E eu gostaria de te pedir que fosse você. Para nossa surpresa, fomos lá. E ficamos de alma e coração curvados diante da sensibilidade do indivíduo. E aí a gente pensa, reflete, como Deus é bondoso. A proposta do amor cristão, ele não pode constranger ninguém. Não pode violentar quem quer que seja. Porque muitas vezes o indivíduo, ele precisa do tempo, da experiência, para que os movimentos que vão realmente libertá-lo cheguem de uma forma espontânea. Hoje ele briga, hoje ele persegue, mas amanhã vai ser aquele que vai divulgar.
vai ser aquele que vai apoiar, vai ser aquele que vai dar testemunhos. Eu escutei de um coração muito querido, na despedida de um grande amigo que foi para o mundo espiritual há algumas semanas atrás, nos marcou muito. Ele disse assim, no depoimento dele, na ambiência do velório. Ele falou assim, olha, de religião eu não entendo muito, mas eu gostaria de dizer o seguinte: a vida desse irmão que está indo embora, ela me deixa hoje com profundas marcas na minha intimidade. Marcas que dizem assim, que vale a pena fazer o bem. Porque a vida desse companheiro foi se doar. No caso espírita, deu a vida para divulgar a doutrina espírita. Não tinha tempo ruim, não tinha hora. O telefone tocava, ele atendia. Se tivesse que viajar, se tivesse que passar fome, noites mal dormidas, isso nunca foi motivo para impedir que ele fizesse. E para este coração que está começando agora na vida, os testemunhos, luz de uma trajetória inquestionável desse companheiro que partiu, que era familiar, foi o suficiente para dizer assim, até para a sociedade, porque muitas vezes o indivíduo fala para a sociedade um desabafo e depois é que ele vai efetivamente trabalhar essas questões na própria intimidade. Que a vida, o exemplo desse indivíduo foi o suficiente para dizer para ele que ele precisava refletir. Ele não disse, a partir de agora eu vou fazer o mesmo. Porque não é assim. Foi o suficiente para dizer para ele, agora eu vou refletir. Nós estamos num momento muito importante da nossa vida. Observemos. Nós estamos aqui na FIAC na sexta-feira, abrindo mão de uma série de compromissos, e estamos fazendo sobre as bênçãos do mais alto, que estão observando o comportamento de cada um de nós. Não é que nós estejamos fazendo para que os espíritos ficam aplaudindo o nosso comportamento, porque na realidade nós estamos fazendo porque necessitamos. Agora aproveite, porque amanhã, quando você não estiver aqui, e pode ser que você vai demorar a voltar aqui, este momento que pode estar sendo até muito chato, vai ser uma oportunidade para que você vença um grande obstáculo. Então aqui nós temos um público muito amplo, de necessidades das mais variadas. Cada um aqui está recebendo a semente conforme o coração pede e o merecimento autoriza. Então nós temos oportunidade nas nossas atividades mediúnicas de receber depoimentos que nos deixam muitas vezes com a voz embargada, de corações que dizem assim, eu tive a oportunidade e joguei fora. Porque quando o indivíduo desencarna, ele é tirado do contexto, e desencarnado é que ele vai ter a oportunidade de verificar qual era o comportamento dele. Nós estudamos aqui quarta-feira no estudo do Evangelho aqui na FIAC, né, dona Nilce? Estudamos exatamente esse ponto agora da reunião. Você está aqui achando que está tudo certo, que você está fazendo o melhor. Aí vem a vida e te tira do contexto, te leva para o astral, aí você vai ver o jogo lá da arquibancada. Você não vai estar mais no gramado. Porque quem está no gramado está vendo tudo em nível... Quem já jogou bola aqui sabe.
Ele está no gramado, assim, ele enxerga todo mundo igual, no mesmo nível. Quem está enxergando de fora está observando as julgadas, o que pode, o que não pode, o que deve. Muitas vezes na vida a gente acha que está fazendo melhor. E nem sempre nós estamos optando pelo mais justo. Há determinados momentos que o egoísmo fala tanto que a gente julga que tudo deve caminhar de acordo com as nossas necessidades. E a gente não observa que existem necessidades do nosso lado. Não é no vizinho, é dentro do próprio lar. Vocês assistiram o filme Nosso Lar, não assistiram? Mais do que assistir o filme é ler o livro, viu, gente? Já fiquei sabendo que ele estava esgotado, a febre já está soltando de novo, graças a Deus. Vamos estudar o livro, porque o que aconteceu com André Luiz foi mais ou menos isso. Enquanto ele estava aqui, para ele estava tudo certo. Aí a vida tirou ele do contexto, para ele chegar do lado de lá e perceber que ele não era o dono, que as coisas não giravam em torno dele. É ele que deveria caminhar em torno, dentro das circunstâncias que a vida apresentou. Então o convite para nós nesse momento é de refletir, porque a pregação, diz Paulo de Tarso, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Nós pregamos o Cristo crucificado. Nós falamos do Cristo que deu a vida. Isto, para judeu, e é loucura, é escândalo para grego, a definir o seguinte, que quem está lá fora não está pronto para ouvir. Não está pronto para ouvir. Então nós não temos que falar, mas sim viver. Faça o bem. Sejamos aprendizes conscientes e fiéis de Jesus. Porque o bem que fizermos será o nosso advogado na eternidade, como nos ensina Emmanuel. Façamos o bem. Nós ficamos muito felizes pela oportunidade de estarmos diante da doutrina espírita, pois a questão 221A vem colocar que a doutrina espírita é tão antiga quanto o mundo. Olha que beleza! Por isso que a gente encontra em toda parte a manifestação dos espíritos, independente se as pessoas admitem ou não. Independente se elas dão outros nomes, mas os espíritos se comunicam em toda parte. E todos nós, quanto encarnados, temos a intuição do mundo espiritual, porque nós viemos de lá. E então, muitas vezes a espiritualidade nos permite voltar para lá, em sonhos, em experiências mediúnicas, para que quando estivermos de volta na carne, despertando nas manhãs, ou voltando das atividades mediúnicas, a gente se lembre da realidade do mundo espiritual, para ver se isso seja motivo suficiente para que a gente possa melhorar um pouquinho mais. Nós gostaríamos de encerrar a nossa reunião, agradecendo a presença de todos, contando uma história que nós vivemos aqui na quarta-feira e reportamos na quarta-feira essa história. Um companheiro que frequenta a nossa casa, um grande amigo, nós não vamos declarar o nome por ética e respeito, porque ele não nos autorizou, mas a mãe dele desencarnou semana passada. E foi um momento muito especial da família. Porque ela, idosa, passou por dificuldades de saúde, enfim, entrou em coma. Os familiares, já para receber a última notícia, né, da desencarnação,
se aglomeraram no hospital. E eis que em um determinado momento, o médico responsável pelo caso reuniu a família para dar a notícia. Ela desencarnou. E no momento do noticiário, as emoções tomaram corpo, as lágrimas vertendo, e alguns minutos depois, o médico foi chamado às pressas de volta na UTI. Porque depois de minutos longos em que ela deixara de respirar, ela retomara a vida. Ah, final feliz, a pessoa até gosta. Ela voltou. O Casalberto, eu estou com fulano lá no hospital. Não mistura a história. Ela voltou. E foi muito interessante, porque ela retomou de uma forma exuberante, consciente. E foi uma festa na família. E aí vem a melhor da história. Ela veio contar para todos, com muita emoção, que ela foi viver a experiência quase morte, assim chamada pelos americanos, né? Pela área da ciência. E ela disse que ela foi se sentindo, naquele momento do coma, ela foi se sentindo como se estivesse se desprendendo do corpo e foi sendo arrebatada para um lugar, uma força muito intensa. Estou contando isso para preparar vocês para a desencarnação. E ela foi sendo envolvida numa intensidade, e aí até que ela despertou num hospital, num lugar de transcendente, de rara beleza, numa oxigenação pura, uma vibração das mais sutis e benéficas, e ela foi se sentindo jovial, e eis que ela se deparou com os espíritos, e alguns deles ela reconhecia, porém não sabia os nomes. Sabia que conhecia-os de algum lugar. E então, naquele momento, ela ficou eufórica e disse para eles: eu morri. E eis que surge um benfeitor à frente e diz para ela: ainda não. Você está vindo para cá para você passar por um processo de adequação, de adaptação, porque você veio daqui, você reencarnou, mas antes você estava aqui entre nós, por isso que o ambiente é familiar para você. Mas você vai voltar, porque não chegou ainda o seu momento. Você vai voltar, recobrar os sentidos e contar essa experiência para toda a família. E eis que ela desperta de volta do sonho para contar para a família da experiência dela. E ela contou com tanto fulgor, com tanto vigor, com tanto entusiasmo, que comoveu a todos, inclusive os materialistas, graças a Deus. E foram meses de extrema espiritualidade na vida dela. Os filhos nunca a viram tão feliz, tão rejuvenescida, tão esperançosa. E quando ela foi caminhando novamente, agora para morrer mesmo, para desencarnar de novo, ela falava para eles: agora eu vou feliz, porque antes eu estava com medo, antes eu estava angustiado, mas agora eu vou na certeza de que eu vou reencontrar aqueles que me amam, e vou esperar vocês que ficam, porque a morte só existe
para aqueles que estão vibrando no remorso. A morte só existe para quem ignora. A morte só existe para quem está apenas brincando de viver. Que Deus nos abençoe, que possamos ter um ótimo final de semana. Nós vamos encerrar a nossa reunião com a prece. E eu aproveito para convidá-los, aqueles que têm um computador, pela internet, que amanhã, às 14 horas, nós estaremos participando de um encontro na cidade de Juiz de Fora, com um seminário Mediunidade com Jesus. Esse seminário estará sendo transmitido pelo nosso blog. O blog da FIAC vai ter o portal, porque a transmissão ficará a cabo da rede Amigo Espírita. Então, quem não conhece, não tem o endereço, pode pegar com a gente aqui. E aqueles que estão acostumados, a gente convida para assistir e vibrar por nós, porque estaremos em mais um encontro aonde Jesus será aquele, o foco irradiador dos nossos sentimentos e interesses. Pois não? Você vai me falar quando? Eu vou estar lá na FIAC, sim, na Fundação Allan Kardec de Juiz de Fora, convidado pela diretoria e pelo nosso amigo Armando Falcone. Okay? Então vamos orar, pedindo ao Senhor que nos ajude. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dê hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, à medida em que aprendemos a perdoar a quem nos ofende. Não nos deixe, Senhor, cairmos em novos erros. Livra-nos do mal, do orgulho e do egoísmo que ainda habita em nós, pois o seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Excelso amigo Jesus, abençoe a todos que nos congregamos em teu nome. Ilumine os corações, para que a tua verdade encontre ressonâncias, para promover mudanças, qualidade de vida e um movimento bendito que nos liberte para sempre. Jesus, esteja conosco, abençoando os nossos trabalhos, abençoando a divulgação da doutrina espírita, para que a doutrina espírita, visitando os lares e os corações, tragam de volta o teu evangelho e nos coloque, Senhor, sentados à mesa contigo, para receber da tua augusta misericórdia plena amizade, excelso carinho e forças para continuarmos na grande romagem da transformação pessoal.
Sê conosco, Senhor Jesus, hoje, agora e sempre. Que assim seja.